Sim, isto começou de forma muitíssimo informal. No fundo, eu e o Miguel queríamos juntar-nos para ler em voz alta e com amigos, como já gostávamos de fazer. Eu fazia isso muito na escola, ele acho que também fazia com alguns amigos e mesmo com a companhia. Começámos a convidar pessoas para se juntarem a nós. Que tal fazermos, já agora lemos, já que vamos ler, lemos para o público, e se lemos para o público um ou dois ensaios antes, para a gente saber o que é que está a dizer, o que é que isto tudo significa. E, e começámos a apresentar no Bar Irreal, espaços muito informais, na Fábrica Braço de Prata, também nos acolheu logo de início. E foi uma excelente experiência. Portanto, no fundo, amigos reuniam-se, eu e o Miguel ligávamos a pessoas às vezes que não conhecíamos, que não eram nossos amigos, mas que tínhamos muita curiosidade em conhecer. E as pessoas voltavam para a leitura seguinte, o que para mim é a única, portanto, crítica positiva, melhor do que essa, não há. Porque tudo o resto é dito, mas isto são ações muito concretas que nos deram muita força. E a partir daí fomos tendo coragem para continuar. Portanto, íamos ler 5 textos numa temporada, a primeira temporada, depois no ano seguinte quisemos fazer de forma diferente, foi ao longo do ano todo, 2 em 2 meses, uma loucura de produção, mas com cada vez mais público, com cada vez pessoas que nós conhecíamos pior, porque estávamos não é a esgotar os amigos, mas cada vez a ter mais coragem também para ir mais longe. Tudo isto sem nenhum financiamento, portanto, essa altura começou a ser um bocado difícil, porque já íamos em 2 anos de trabalhar sem receber nada. Dividia-se os lucros, às vezes no Bar Real era produto nativo, as pessoas davam o que queriam, portanto, às vezes davam 50 cêntimos, e cada um dos atores acabava com 20 euros no fim de uma semana de trabalho, que era um desastre, e eu e o Miguel acabávamos com um saldo negativo considerável a cada semana de trabalho. E pronto, depois passámos dessa fase, conseguimos candidatámos a um financiamento, um apoio pontual, ganhámos, ficámos muito felizes, muito pouco dinheiro na mesma, mas de repente era 20 ou 30 vezes mais do que nós andávamos a trabalhar. E começámos a organizar um pouco a ideia do festival, a tentar trabalhar não só as pessoas com que nós queríamos ler, começámos a ter atenção a outros, igualdade de género nos textos, um sentido de responsabilidade qualquer perante a dramaturgia portuguesa, um equilíbrio entre nacional e estrangeiro, e começaram a surgir várias outras ideias de oficinas, ideias de ir para fora de Lisboa, como fomos nesse ano a Montemor, e entretanto já fomos a Amadora, Almada, Mértola, quase que fomos a outros sítios. Depois o Covid trouxe-nos aqui um revés. Portanto, logo a seguir esse primeiro ano, num segundo ano em que avançámos aí outra vez com menos financiamento, tivemos o problema do Covid, fomos salvos pela Gulbenkian, como tanta gente. E portanto, aí estava a ser absolutamente incrível, com as salas esgotadas, nós estávamos a divertir-nos imenso. E de repente levámos todos um golpe, não é? Um golpe muito cansativo, de muitos reagendamentos, Foi duro, pronto, foi um período duro, que depois deu neste período também de calma, em que tivemos um ano, agora sem esta noite grita-se, depois de um ano e meio sempre a produzir, para prepararmos esta, que veio num formato um bocadinho diferente. Portanto, continuamos com a mesma ideia de ler textos de teatro, portanto, são leituras interpretadas, não estamos aqui a tentar encenar nada, porque eu pessoalmente odeio leituras encenadas, porque acho que depois os intérpretes tentam agir e tentam ler ao mesmo tempo e não conseguem fazer bem nenhuma das duas coisas, porque está tudo misturado, fazes uma ação, depois já não sabes em que parte da página estás, etc. Portanto, a ideia é ler e o som que sai, e viver essa leitura. Portanto, é interpretar, não é uma declamação. E continuamos a juntar-nos para isso. Vamos ver como é que corre. Começamos os ensaios hoje, portanto ainda não tenho muito mais para dizer. É mais concentrado no tempo, portanto temos apresentações públicas, fins de semana de apresentação, de 15 em 15 dias, daqui até ao início de dezembro.
A última apresentação não tem um espaço de 15 dias, mas pronto, fica assim a regra mais ou menos. Conseguimos fazer o Prémio Nova Dramaturgia da Autoria Feminina pela segunda edição, o que é muito bom. Tivemos ainda mais candidaturas do que o ano passado, foram quase 150 candidatas, o que é muito bom. Tivemos 4 textos bastante bons, 3 textos que foram para uma fase de finalistas, porque o ano passado tivemos este concurso, mas sentimos, e até por sugestão do próprio júri, concordámos logo, que estava uma coisa muito simples. As pessoas candidatavam-se, nós escolhíamos e editávamos e líamos, ponto final. E se o incentivo é também promover a dramaturgia e criar espaço e pensar um pouco sobre o assunto, por que não o júri começar a ter um período de reflexão ou de tutoria ou mentoria, em que pode, através de comentários e o diálogo com a autora, tentarem pensar ou melhorar, se acharem relevante, ir melhorando os textos. Portanto, durante este verão, o Francisco Frazão, a Patrícia Portela e a Joana Craveiro estiveram cada um com o seu protégé, não era? Mas pronto, acabaram por se dividir assim, a melhorar este texto. E pronto, um deles foi finalista, já digo, quando falarmos da programação, mais deste ano, se calhar. Há qualquer coisa de festa, em primeiro lugar, qualquer coisa de festival, por haver uma frequência de programação, e há qualquer coisa de degustação da palavra. Portanto, cruzámos estas ideias como uma grande festa de celebração e de degustação da palavra, do texto teatral, no fundo. Esta foi com uma curadoria menos forte, menos coesa, aliás, não é? Menos forte. Nós no início escolhíamos os textos que gostávamos, há anos e anos que gostávamos deles, e portanto era só ir à prateleira, ver o que é que havia para escolher e tirar 20 livros e depois juntos escolhermos o que é que gostávamos. Depois começámos a tentar criar uma lógica dentro disto. E agora estávamos a sentir muito sufocados com uma ideia de lógica e de fazer sempre. O ano passado fizemos uma lógica que eu acho, uma curadoria que eu acho bastante pertinente, porque fizemos só autoras, que sentimos mesmo falta disso, foi o lançamento do prémio, pronto, essas coisas. Mas agora estávamos com vontade de poder escolher os textos de que gostávamos. Não é que não tenhamos encontrado uma lógica nisto, porque na verdade o mundo parece estar tão fragmentado que esta parece ser a lógica quase de vivência ou de pensamento hoje em dia, não é? Pegar numa coisa aqui, outra coisa ali. Mantemos 2 autoras femininas, 3 autores masculinos. Ainda continuamos com este ligeiro desequilíbrio, mas já não é mau. E continuamos a convidar uma estrutura convidada, que este ano foi o filho do meio, o Luís Moreira, e a trupe dele. Então, vamos começar com um texto muito, muito idiota, muito divertido, acho que é fantástico para quebrar o gelo agora de 1 ano e meio de paragem, que são As Presidentes, do Werner Schwab, um autor controverso na sua pessoa e nas coisas a forma como vivia, principalmente. Foi uma espécie de jovem autor-revelação que escreveu durante 5 anos e depois morreu, numa passagem de ano de 94, salvo erro, e que começa a carreira no teatro, precisamente com esta peça, As Presidentes. E a partir desse momento ganha um prémio de jovem escritor, dramaturgo e é cobiçado por todos os teatros nacionais e municipais da Áustria e da Alemanha. Ele escrevia em alemão, era austríaco. Uma pessoa estranha, sem dúvida, e que joga muito com a palavra, é muito crítico, a atacar muito, mas quase todas as suas peças através de um tom muito, muito cómico.
ou muito da sátira. Portanto, As Presidentes, do Werner Schwab, e vai ser apresentado já no próximo fim de semana. Portanto, sexta-feira, começo por aqui, eu digo os dias nesta, mas depois nas outras acho que não vale a pena estar a dizer. Mas esta sexta-feira, às 9 da noite, no Palácio Galveias, na Biblioteca Palácio Galveias. Depois, às 7 da tarde de sábado, na Biblioteca de Alcântara. E às 4 da tarde, uma matinézinha, na Biblioteca de Marvila, no domingo. Então, é o nosso mês das bibliotecas, que é outubro, depois passamos para o mês do Centro Cultural de Belém e depois, finalmente, terminamos no Teatro Nacional. Estávamos com muita vontade de lá chegar um dia e chegámos à apresentação do prémio. Mas pronto, primeira leitura será isso. A seguir, 15 dias depois, passamos para a estrutura convidada, que nós já há 3 anos que aliás, é o 4º ano em que convidamos uma estrutura para se juntar a nós, porque nós gostamos de leituras e queremos partilhar este festim, esta festa, esta celebração com outras estruturas. E este ano convidámos o Luís Moreira, que tem um trabalho muito interessante de trabalho de texto primário, de texto ou de encenação com foco no texto, nas peças de William Shakespeare. E ele vai ler Noite de Reis, enquanto prepara o seu próximo espetáculo. Esperemos, eles estão em ensaios, portanto vamos aproveitar, vamos ouvi-los a ler e esperar para ver o espetáculo depois do festim. Em novembro voltamos à nossa curadoria com 3 textos da Lola Arias. É uma dramaturgia bastante cruel, parece-me, em que há muita violência emocional, acima de tudo. Sente-se que é um ambiente hostil em que vivem aquelas personagens. São personagens que vivem, salvo erro, Buenos Aires, Argentina, embora pudesse acontecer noutra parte do planeta qualquer. Ela escreveu as 3 peças em separado e depois começou a perceber que coexistiam de forma bastante flagrante. As personagens parece que se cruzam, os sonhos de umas personagens parecem ser a realidade mais no futuro ou contam esse mesmo sonho noutra peça. E, portanto, acho muito interessante, é um desafio porque são 3 peças, mas acho que vai ser muito engraçado. Temos um elenco muito fixe para ler isto. E são mais ou menos 3 fases do amor: o sonho com revólver, striptease e o amor é um atirador furtivo. E é como se uma das peças fosse o passado, outra o presente, ou o passado, o futuro, e depois entra no universo de sonho de uma das personagens, que sonha que é o Dom Juan, e que há uma data de personagens estranhas com o qual ele vai tocando, vai mencionando nas outras peças, curiosamente, e que estão todos a jogar um jogo de roleta russa e a pedir desejos ao grupo antes de morrer. Sim, o ambiente é macabro, é muito forte, mas depois não é tão violento assim. Há muitas histórias de vida duras lá pelo meio, mas não é uma coisa... Não entramos na Sarah Kane, não entramos na crueldade pura e dura. A seguir à Lola Arias, a outra apresentação de novembro é o Búfalo Americano, do David Mamet. Nós já há alguns anos que queríamos ler. O David Mamet é um autor muito importante do realismo, simbolismo norte-americano. Ele depois é um argumentista de cinema bastante reconhecido. Aqui em Portugal nunca foi muito representado, mas há algumas apresentações. O Búfalo Americano, que a gente saiba, só conheço uma encenação, salvo erro, do Luís Mestre, há bastante tempo atrás. E é um pouco à semelhança de outras peças que nós já lemos, como no ano passado Os Aliens, da Annie Baker. É uma peça que fala sobre os problemas da América, personagens da América Profunda. Não acontece grande coisa. São 3 homens a planear uma ação e a falarem entre si sobre isso, mas depois nunca chega a acontecer
nada de especial, mas é a beleza do argumento, da forma como eles conversam. Sei, lembra-me talvez grandes partes dos argumentos dos filmes do Tarantino, não é? Em que não parece não estar a acontecer nada, mas nós estamos colados àquelas personagens a falar. Pronto, estas duas em novembro vão ser no CCB e finalmente nos dias 3 e 4 de dezembro vamos poder apresentar no Salão Nobre do Teatro Nacional da Ana Maria II, em Lisboa, aquele texto que foi o vencedor do Prémio Nova Dramaturgia da Autoria Feminina. O texto é da Maria Júlia Pinheiro e chama-se Isso Não É Relevante. E é um texto largamente apelidado de o texto das bexigas. deixo essa ponta de curiosidade. O texto é bom, mas nós estamos a descobri-lo também agora. No fundo não o escolhemos, foi o júri, a Joana Craveiro, o Francisco Frazão e a Patrícia Portela. Vai ser editado também, lançado o livro, temos conversa com a autora, com o júri. Esperemos ter a presença de outras candidatas nessa data e acho que vai ser um momento muito feliz para nós. Podermos continuar a ler coisas que gostamos, com pessoas de que gostamos, mesmo que não as conheçamos ainda. Podermos continuar a ter espaços que nos apoiem com condições. Este ano acho que conseguimos chegar a esse espaço, a esse lugar. E estabilidade e calma. Somos tantas vezes ocupados com processos burocráticos e de produção e de relatório que nos tiram tanto tempo das nossas vidas que podíamos estar a investir a ler, por exemplo. A primeira parte do nosso trabalho é a ler para descobrir textos, a ler mais coisas sobre os autores, a ler e reler as peças, a imaginar, a ser criativos. E esse é um futuro que eu tenho, um sonho que eu tenho para o futuro, mas das artes em geral. Acabar um bocadinho com este sistema da desconfiança, em que tudo tem de ser provado de que está a acontecer como suposto, como é correto, porque ninguém confia que nós estamos a fazer o melhor que podemos com o pouco dinheiro que nos dão, não, que nos pagam para nós fazermos um serviço público. Pronto. O meu lado assim, cunho de reivindicações dos direitos e por aí, pronto, já estive muito metido nessa história. Filipe, muito obrigado. Não, obrigado eu.